Ok. Boa noite. Vamos abrir nossas Bíblias, por favor, em Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. E vamos orar. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa noite, obrigado por cada um aqui presente, obrigado por sua presença, obrigado porque nós podemos chegar diante do trono da graça, no nome do Deus de Jesus, e poder pensar que o Senhor comigo sua palavra. Muito obrigado, Senhor. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor será dado a Jesus Cristo, esse nome que está acima de todos os nomes, que nós adoramos, que nós amamos, que nós nos prostramos diante dele nesse momento. Te amamos, Senhor Jesus. Te agradecemos, Senhor, pela obra que o Senhor realizou no Calvário, uma vez por toda a eternidade, pagando um alto preço pelas nossas vidas, obtendo a eterna redenção. Obrigado, Senhor. Obrigado. Te amamos, te adoramos. Espírito Santo, hoje nossos corações. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Só quero falar nessa noite um pouco da parte A desse versículo. Né? Muitas vezes no nosso dia a dia, nós esquecemos essa frase, porque nós estamos tão concentrados em nossa agenda, estamos tão concentrados em nosso trabalho, nas coisas que nos cercam, também nas adversidades que passamos, e olha lá, são muitas adversidades que nós passamos, né? No dia a dia, e principalmente nesse último ano, né? Onde o Brasil tem passado por um dos momentos mais delicados dos últimos anos, e com certeza afeta também as nossas vidas como membro do corpo de Cristo, né? Então, não podemos esquecer essa primeira frase do capítulo 2 de Daniel, né, do versículo 28, versículo A, a parte A. No Daniel 2, versículo 28, a parte A, que diz o seguinte: mas há um Deus no céu. Mas há um Deus no céu. Né? Quando Nabucodonosor estava procurando alguém para interpretar o seu sonho, procurou todos os magos, todos os sábios da época, ninguém conseguiu traduzir ou interpretar o sonho de Nabucodonosor, né? Foi chamado Daniel. E Daniel, ele logo falou: mas há um Deus no céu. Vamos ver o versículo todo. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias, o teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito. Aí me falando, descrevendo. Eu quero que os irmãos pensem comigo nessa noite que há um Deus dos céus. Há um Deus dos céus, mas há um Deus dos céus. E este Deus que está nos céus é o nosso Deus, que está também presente juntamente conosco. Amém. Mas há um Deus. São problemas, são tantas diversidades, tanta pressão, e a cada dia que passa a pressão aumenta mais. Mas sabe uma coisa? Mas há um Deus nos céus. Mas há um Deus presente aqui e agora. Mas há um Deus. Mas há um Deus que vela por sua palavra. Mas há um Deus que há de cumprir o que começou em nossas vidas. Mas há um Deus que tudo está nu e patente aos seus olhos. Mas há um Deus que nos guia debaixo das suas vistas, de acordo com o Salmos 32. Mas há um Deus nos céus. E um Deus presente que diz: eu estou no meio de ti, poderoso para te salvar. Mas há um Deus. Nessa noite, dia 19 de março de 2017, irmãos, mas há um Deus dos céus. E este Deus é o nosso Deus, que está atento a cada uma das pressões das nossas vidas, que nós passamos no dia a dia. Mas há um Deus nos céus.
Abra sua Bíblia, por favor, comigo, em Atos, capítulo 7. Atos, capítulo 7. Atos, capítulo 7. Não devemos jamais esquecer que as nossas vidas não estão limitadas a esse tempo aqui, nossas vidas. Nós somos eternos, porque o nosso Deus é eterno. E Deus, durante essa caminhada nossa aqui, nesse tabernáculo carnal, sabe, durante a nossa caminhada aqui, Deus tem um plano, Deus tem, sabe, algo para as nossas vidas. Por isso Ele nos direciona dentro da sua vontade. E tudo coopera, mesmo quando nós não entendemos todas as coisas. Deus está ciente. Deus tem um plano. Deus tem um plano para as nossas vidas hoje e agora. Mas há um Deus dos céus que está atento às nossas vidas, porque nós somos seus filhos por meio da obra que Jesus fez no Calvário. Em Atos capítulo 7 está escrito, versículos 9 e 10. Os patriarcas, está falando de José, os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele e livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sabe, aqui está falando de José do Egito. Os patriarcas, seus irmãos, conspiraram contra ele por causa de inveja. Conspiraram contra José. Agora imagina só o sofrimento dele, sendo vendido como escravo para o Egito. 13 anos se passaram. 13 anos se passaram, onde ele estava como escravo na casa de Potifar, ou como nas masmorras do Egito. 13 anos de sofrimento. José, tudo que colocava a mão, Deus fazia prosperar, Deus abençoava. E isso era uma alegria no coração de José, por ser usado por Deus. Mas ao mesmo tempo ele queria ficar livre daquela situação de como escravo, de como preso na terra do Egito. E depois de 13 anos nós sabemos a história. Que Faraó teve o sonho das 7 vacas, gordas, magras, 7 espigas, gordas e magras, e José revelou o sonho e foi colocado primeiro abaixo de Faraó. E nós sabemos como José se revelou aos seus irmãos em Gênesis capítulo 41 e Gênesis capítulo 45. Mas sabe uma coisa que eu queria chamar a atenção? É dos 2 filhos de José. José teve 2 filhos. E Deus mandou colocar os nomes dos filhos dele. E abre sua Bíblia comigo em Gênesis 41. Gênesis capítulo 41. Gênesis capítulo 41. Versículos 51 e 52. Gênesis capítulo 41. Versículos 51 e 52. Está escrito. José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. O segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Olha aqui, número 1. Manassés. Deus me fez esquecer de todo o meu passado. Sabe, Deus me fez esquecer de todo o meu passado. Nós, como filhos de Deus, muitas vezes somos afligidos pelos dardos do diabo, de acordo com Efésios capítulo 6, para vivermos no nosso passado. O nosso passado às vezes nos aflige. E o inimigo só pode usar o nosso passado contra nós, se nós permitirmos. Porque 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5, fala para nós levarmos cativo
cativo todos os pensamentos que não são de Deus a Deus. Mas o inimigo, ele usa o nosso passado contra nós. Ele fica com a sua flecha lançando os seus dardos, na expectativa de nós aceitarmos, sermos atingidos, abrirmos o nosso corpo e sermos atingidos e acabar vivendo no nosso passado em vez de viver no agora, com os olhos na eternidade. Manassés, José disse, Deus põe no Manassés, por quê? Deus me fez esquecer de todo o meu passado. De tudo que está em Atos 7, da desinveja dos seus irmãos, da conspiração dos seus irmãos, do sofrimento de como escravo da casa de Potifar, 13 anos nas masmorras do Egito. Deus me fez esquecer do meu passado. E nós também, por causa da obra consular, Filipenses 3,13, uma coisa eu faço, disse Paulo, esqueço de todas as coisas que passaram e ficaram no passado, e avanço para as que estão adiante de mim. Mas sabe, antes de nascermos de novo, Efésios capítulo 2, versículo 1, para que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Versículo 2, para que nós estávamos sem Deus e sem esperança neste mundo. Mas abre sua Bíblia comigo lá rapidinho, nós vamos voltar aqui depois, no filho número 2. Mas Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Versículo 4. Está escrito: nós estávamos perdidos, sem Deus e sem esperança no mundo. Nós que estávamos, mortos em nossos delitos e pecados. Efésios capítulo 2, versículo 4, está escrito, a primeira frase é a seguinte: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Mas Deus, do céu, este Deus é o nosso Deus, mas Deus nos deu vida. Quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Deus nos deu vida e nos colocou sentados juntamente com Cristo Jesus. Pela graça, hoje à noite, se você é nascido de novo, todos nós que somos nascidos de novo, não há mais condenação. O que passou. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, nós cantamos anteriormente, eu comentou sem saber a pregação. Nós somos as coisas antigas, o quê? Se passaram, tudo se fez novo, e quando nós formos para a cama dormir, nós vamos acordar com coisas novas, porque as misericórdias do Senhor renova cada manhã. Este é o nosso Deus, mas Deus não lembra mais do nosso passado, nem dos nossos erros. Isaías 43, 25, dos seus pecados, eu não lembro mais. O nosso passado, mortos com Cristo, sepultados com Cristo, ressurreto com Cristo, não mais é nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. Estamos escondidos em Cristo em Deus, e quando Ele manifestar, nós manifestaremos com Ele em glória e poder. Colossenses 3, 4. Ô José, primeiro filho, Manassés, porque Deus me fez esquecer de todo o meu passado. O segundo filho, põe o nome de Efraim. Mas por quê? Porque Deus me fez prosperar onde ninguém prospera.
Deus me fez prosperar. Nem outra tradução está desse jeito. Deus me fez prosperar onde ninguém prospera. Ou na terra da minha aflição. O que você acha impossível para Deus nessa noite? Mas há um Deus do céu. O que você acha que é difícil acontecer na sua vida, que tanto você quer que aconteça? Seus sonhos, um desejo, uma necessidade, uma restauração de um ambiente familiar, um amigo, alguém da sua família, você quer ver andando por Cristo. O que você acha que é impossível acontecer nessa noite? Eu quero dizer para você, e para mim, mas há um Deus do céu. Mas há um Deus do céu. Mateus 19, está escrito, Mateus 19, versículo 26. Mateus 19, 26. Nada é impossível. Nada é impossível. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. O que você tem, por algum momento da sua vida, algo que você tanto tem orado, tanto almejado, e de repente você desistiu. E de repente você parou no tempo e falou assim, isso não vai acontecer mais. Pronto. Mas há um Deus do céu. Uma vez, uma aluna da escola bíblica, eu era professor da escola bíblica, perguntou na sala de aula. Porque eu citei Números 23, 19. Que para Deus, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que arrependa. Tendo ele prometido não falar, tendo ele falado não cuidar. E essa aluna me perguntou, estou vendo o rosto dela aqui na minha frente me perguntando, mas pastor, alguns versículos falam que Deus se arrependeu disso e daquilo, como Deus não se arrepende? Lá em Gênesis fala que Deus arrependeu, capítulo 6, de trazer juízo sobre toda a terra por causa de Noé. Outros versículos falam que Deus se arrependeu, e naquele momento eu falei, e agora? Aí, o Espírito Santo, ele falou com Samuel que arrependeu de Saul lá. Quantas promessas de Deus para nossas vidas, para a nação de Israel, as promessas, Deus não é homem para que minta, nem filho não é homem para que arrependa. Quanto a juízes, quando é referente a juiz, um Deus vai fazer algo, ele arrepende por causa do coração de amor de Deus. Ele se arrepende. Quando não foi assim com Abraão, mas se ficar só um lá, ficar 10, ficar só uma família em Sodoma e Gomorra. Deus se arrependeu por causa de Saul, colocou a Saul, mas não arrependeu por causa das promessas feitas em Israel. E parece que vai morrer de produção. Não. Quantas promessas Deus não arrepende? Não volta atrás. Agora, quanto ao juízo sobre as pessoas, sobre a nação, sobre as pessoas, se há uma convenção, se há um quebrantamento de coração, ele mesmo fala assim, o meu povo, que me chama pelo meu nome, ouvir a minha palavra, e se converter do mal, eu ouvirei o seu clamor e responderei. Quanto ao juízo, Deus se arrepende. É reversível. Mas quanto às promessas, Deus não arrepende. Quando Deus deu uma promessa para você e para mim, Ele não se arrependeu. Você e eu podemos desistir, mas Deus não vai desistir. Ele vai cumprir. Pode até demorar, porque é algo do trabalho que Deus vai fazer, Ele está fazendo em nossas vidas. Mas Ele vai fazer, Ele vai realizar, porque o que Ele fez, o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Fiel é o que vos chama, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 24.
E é o que vos chamou para honrar. Romanos 11, 29. As promessas são irrevogáveis. Irrevogáveis. Os dons e as promessas de Deus são irrevogáveis. Então, amados, você pode até abrir mão da sua vida, mas Deus não abre jamais, porque Ele te ama incondicionalmente. Nessa noite, mais há um Deus nos céus. Mas Deus, sendo rico, por causa do seu grande amor, pelo qual nos amou, nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Porque Romanos 5, versículo 8 fala, mas Deus, quem sabe de qual Romanos 5, 8? Mas Deus, o Marcelo, se você estava falando a terceira palavra, ele fala agora. Mas Deus, prova no seu próprio amor conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. exato. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas Deus, esse Deus poderoso, e não nos traz segundo os nossos passados. Em 2 Crônicas 32, 2 Crônicas 32, sabe o versículo? Eu não vou entrar no contexto da história, mas 2 Crônicas 32, Ezequias diz o seguinte, 2 Crônicas 32, qual a batalha que você está batalhando nessa semana? O que você está enfrentando hoje? E que seus amigos, seus familiares, é impossível reverter. O que você acha que vai acontecer na sua vida amanhã, depois de amanhã? Quais são as batalhas que você está perdendo nesses dias? Eu quero dizer para você nessa noite, para mim, também, que estou enfrentando muitas batalhas. Mas há um Deus do céu! Mas há um Deus do céu! Mas Deus, o nosso Deus, Ele é grande e Ele é poderoso e não há nada impossível para Ele. Em 2 Crônicas 32, versículos 7 e 8 está escrito: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há conosco maior que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Mas Deus, ao Deus do céu, seja fortes, seja corajosos. Mas Deus do céu, mas Deus, que batalha as nossas batalhas, que Ele guerreia, tá certo? As nossas guerras. Quais são as guerras que você está lutando nesses dias? Deus, mas Deus, ao Deus do céu, que batalha as nossas batalhas. Corra, Deus, não desista, porque o que Deus prometeu, Ele vai cumprir, Ele vai fazer, Ele vai te colocar de pé de novo, Ele vai te colocar de pé de novo. Mas Deus, é o Deus dos céus, e esse Deus é o nosso Deus. Muitas vezes nós erramos por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus, como está escrito em Mateus 22, 29. Errais em não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Deus me fez prosperar onde ninguém prospera, Efraim. Deus pode para nos fazer prosperar e nas batalhas que estamos batalhando nessa noite, nessa semana, onde ninguém tem prosperado. Ele é capaz de reverter sua situação, a minha situação, a nossa situação, da nossa igreja.
porque Ele batalha as nossas batalhas. Sede fortes, sede corajosos, não temas, não temas, não temas, não tenha medo, porque Ele é o nosso Deus. Então, para a gente terminar aqui rapidinho, em Salmos 95. Salmos 95. Salmos 95. A partir de versículo 7. Salmos 95. Mas ó Deus dos céus. Mas ó Deus dos céus. Mas Deus. Que batalhas nossas batalhas. Batalhas. Aqui Salmos 95, versículo 7. Ele é o nosso Deus. E nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Põe em lugar, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Durante 40 anos, Deus disse: estou desgostado com o meu povo, porque não conhece a minha palavra. E muitas vezes nós erramos por não conhecermos as Escrituras, nem o poder de Deus. Deus é poderoso para completar a boa obra que iniciou em sua vida, em minha vida, em nossas vidas, hoje à noite, essa semana. Deus é poderoso e Deus não abre mão das nossas vidas. O inimigo, o diabo, está ao redor, fugindo como leão, procurando alguém para derrubar. Não dá espaço, não abre o seu flanco, não permita que o inimigo lança buracos para você viver uma vida apagada na fé. Desista de estar na igreja, desista de congregar, desista de ter devocional. Sabe, você e eu precisamos ter convicções para abrir a Bíblia todo dia e pensar com Deus. Nós precisamos ter convicções de ir para a rua e falar do amor de Jesus para os perdidos. Nós precisamos ter convicções para chegar na igreja e adorar o nosso Deus. Nós precisamos ter convicções para abraçar uns aos outros e viver com o único sonho, porque é o amor de Deus. Nós precisamos viver nas convicções gerais da palavra de Deus, porque é a fonte das nossas convicções. Por isso, nessa noite, mas há um Deus dos céus. Mas há um Deus dos céus que nos ama e está atento às nossas vidas. Não desista do que Deus tem colocado no seu coração, te revelado por meio da sua palavra, porque Deus não desistiu de você. Não ande para trás. Não tenha sua cabeça na areia como o avestruz. Levante a sua cabeça e ande para frente. Cabeça erguida. Porque o inimigo está fugindo. Como está escrito em João 10:10. Ele veio para roubar, matar e destruir. Ele quer roubar a sua fé, roubar a sua vida. No sentido de que você não glorifica Deus nas suas atitudes, no seu pensar, no seu caminhar com Ele, com Deus. Não desista no seu trabalho. Não desista do seu trabalho. Trabalhe como se você estivesse trabalhando para o Senhor e de fato é para o Senhor. Por causa do testemunho. Por causa do testemunho. Na escola, seja um aluno. Por causa do testemunho. Fuja de toda aparência de mal. Porque isso é ser sábio. Fuja. Não aceita que pessoas manipulam a sua vida, trazendo mentiras, manipulando as coisas para que você tenha vitória, porque isso não é de Deus. Mas há um Deus do céu que batalha nossas batalhas, e Ele sim nos dá a vitória, porque em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Não desista do seu chamado, porque Deus não desistirá
Jamais. Porque você e eu somos um instrumento das suas mãos até o arrebatamento da igreja. Não desista, porque há um Deus nos céus. Mas Deus está atento às nossas vidas. Vamos em frente e de cabeça erguida. Vamos experimentar qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas, para as nossas famílias e para essa igreja, esse corpo local. Porque há um Deus dos céus que está atento às nossas vidas e Ele é presente hoje conosco. Amém? Curvamos nossas cabeças e fechamos nossos olhos. Precioso Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, porque nós cremos que há um Deus dos céus, e esse Deus é o nosso Pai, que nos ama incondicional, que nos amou de tal maneira, que deu Jesus Cristo, seu Filho unigênito, para vir aqui na terra, ser maltratado em nosso lugar, sofrer a nossa morte e ser coroado com uma coroa de espinho, pregado numa madeira por amor a nós. Obrigado porque a obra de Jesus Cristo foi satisfeita e nós temos a prova dessa satisfação do nosso Deus, porque Ele ressuscitou e Ele subiu aos céus e Ele está sentado à destra do nosso Deus e Pai nos céus. E está presente, porque Ele disse: onde estiver 2 ou 3 em meu nome, ali estarei presente. Te agradecemos, Senhor, por sua presença nessa noite. Te louvamos. Ó Pai, que o Senhor possa estender suas mãos sobre as nossas vidas nessa semana. Aqueles que estão clamando, Senhor, por um livramento, seja na área financeira, seja numa saúde, ó Pai, da saúde, uma restauração de um familiar. Ó Pai, que jamais possamos desistir, ó Pai, porque sabemos que o Senhor não desistirá. Cura, restaura, livra, supre, ó Pai, em nome de Jesus. Que nós possamos sempre lembrar, trazer a nossa memória, que há um Deus nos céus, que é o nosso Deus, o nosso Pai, e é presente conosco, hoje e agora, e em qualquer lugar que estivermos. Obrigado, Senhor. Protege-nos da volta para casa. Nos dê uma semana abençoada. Fortifica-nos na fé. E, ó Pai, traz um avivamento nesse corpo local. Traz um avivamento nessa cidade. Em nome de Jesus, ó Pai. Usa essa igreja. Usa, Pai, as nossas vidas. Usa a sua palavra. Para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e oramos. Amém e amém.